Olá pessoal, aqui é o Benício do Podquiz e sejam bem-vindos para mais um episódio. Hoje, no nosso segundo episódio, queremos entrevistar uma pessoa que é amiga de todos e que também está fazendo um projeto de escola como o nosso, Apolo. O projeto dele se chama PDDS, que é sobre a discriminação sobre alguns grupos sociais do nosso país. Apolo, você poderia falar um pouco sobre o seu projeto para nós? Oi, eu me chamo Apolo e eu tô aqui no Colégio Nacional no 7º ano e eu tô criando um projeto com o meu grupo do 7º ano que é sobre o que chama PDDS, que é para falar dos direitos sociais da população e impedir que a discriminação ocorra em grande escala. Aí nós fizemos o projeto e vamos publicar no Instagram. Isso parece um assunto muito interessante para se tratar. E esse é o assunto de hoje, a discriminação sobre grupos sociais no nosso país. Existem vários tipos de discriminação e desrespeito contra algumas pessoas. Eu gostaria de começar pela xenofobia. O que você acha da xenofobia? A xenofobia, né? Primeiro vamos explicando que é sobre preconceito com as pessoas que vêm de outro país. Ela ocorre muito no Brasil porque a gente não sabe o que tá acontecendo. Tipo, a gente não entende a cultura e o acontecimento, a língua que a outra pessoa fala. E aí acaba gerando medo na população que torna ela um pouco mais discriminadora. E as pessoas podem sofrer por causa que elas odeiam o diferente aqui no Brasil. E isso deve mudar. Sim, a gente precisa conhecer outras culturas para que esse medo do desconhecido não ocorra mais. Essa é a importância da geografia e da história, porque a gente pode conhecer outras culturas através dela e não ter esse bloqueio social. Concordo. O que você acha que são as consequências disso? De toda a discriminação em geral, eu acho que tem muito preconceito, que esse preconceito gera uma tristeza nas pessoas, pode gerar depressão, pode gerar agressão, pode gerar agressão contra ela própria, e isso vai virando uma bola de neve que vai engolindo as pessoas. A xenofobia em geral, elas começam a não se sentir percebidas nesse país que elas são inseridas novamente. Então, tipo, elas acham que elas não pertencem ali, e isso pode causar um desconforto. As consequências a gente já falou, as causas também, né? Porque esse bloqueio social também há o desrespeito entre os níveis econômicos e sociais das populações. Muita gente acha que a África, ela é um continente subdesenvolvido, que ele não tem as tecnologias necessárias para o bem viver da população. Apesar de a pobreza e a fome ser realidades desafiadoras na África, também há vários países e cidades que são super desenvolvidas e estão procurando eh, acabar com essa fome e pobreza. Inclusive aqui no Brasil tem muita desigualdade social. Eu concordo com você, Benícia, porque, tipo, na África ficam achando que ela é pobre e tudo mais. Eu não acho isso. Eu acho que a África é rica em diversidade de espécies. Eu acho que ela só tem muita pobreza por causa da desigualdade social. A xenofobia também é uma causa da pobreza, que, como você disse, vira uma bola de neve. A xenofobia gera pobreza e a pobreza gera xenofobia. É tão hipocrítico, não é? É, E falando sobre os africanos, eles também sofrem muita discriminação por causa da cor da pele. Sobre esse negócio de xenofobia, também entra no assunto étnico que leva ao racismo. O que você acha do racismo? Pode nos contar um pouco sobre ele? o racismo, eu imagino que é uma coisa muito comum no nosso país, que foi tanto diversificado por causa da colonização. O racismo, eu imagino que tenha surgido lá para trás, quando aqui no Brasil, né, eu tô falando, quando os portugueses colonizaram. Aí eles transformaram como se eles fossem a etnia correta, como se tudo que eles eram era o bom e o resto era o ruim.
como também aconteceu com a religião, que eles corromperam não, eles converteram as pessoas daqui e elas começaram a ter uma certa religião que eles queriam. Aí, eu acho que essa parte do racismo aconteceu também por causa que os negros eram os escravos, os indígenas também, e aí acabou tendo racismo, como se eles fossem outra raça, mas na verdade nós somos todos seres humanos. Sim, tem gente que chama negros de macaco, como se eles fossem outras espécies. Já vi até alguns vídeos muito racistas no YouTube que logo depois foram desmonetizados, graças a Deus, porque a gente não pode influenciar isso. Você tinha dito que o racismo começou aqui no Brasil por causa dos portugueses. Até os egípcios, eles tinham alguns traços de racismo. Os negros eram menos, eles eram desfavorecidos e os faraós sempre eram brancos, com a pele bem clara. E o que você acha que podem ser as consequências disso? O racismo tem a consequência de agora no país já é comum o racismo. Eu acho isso um absurdo, por causa que não pode ser comum uma discriminação gigantesca como é. Então, tipo, você ser negro já delimita as suas possibilidades. E aí vai pro capacitismo. Só que eu acho que as coisas que sejam ruins, que fazem piorar, são essa depressão, esse não aceitamento da própria pele e raça. Por exemplo, quando nós vemos no censo demográfico brasileiro, no último censo demográfico, teve muito mais pessoas que se identificavam como negros, indígenas, do que nos outros censos demográficos. O que mostra que pelo menos está melhorando. Mas tem muita gente que não se aceitava com a sua cor de pele e acreditava que não era essa cor de pele que ela tinha, porque ela era branca e branco era o bom. Sim, você achar que, tipo, se você é moreno, você acha que você é mais branco do que preto, você tá errado, cara. Você é moreno, sabe? E tipo, você acha que é branco só pra você ser aceito da sociedade, você tem que lutar para que a discriminação contra pessoas negras, o racismo, acabe. Você tem que fazer essa luta. E também, você tinha apresentado o pitch do seu projeto, PDDS, e vocês haviam feito uma entrevista com uma pessoa negra. O que ela disse pra você? A pessoa negra que a gente fez uma entrevista disse que ela era discriminada muitas vezes, que ela acabava sendo tratada mal nas lojas, que acabava falando que o cabelo dela era crespo, Crespo, cruzo. durinho, que o cabelinho era durinho. E isso aí mostra muita discriminação. Eu não vou saber falar corretamente tudo que ela falou, mas foi umas falas muito tãs. Tipo, ela falou também de uma menina que foi adotada por umas pessoas ricas. E aí os filhos dela, das pessoas ricas e brancas, que faziam muita discriminação com a criança, que não tinha nada de ruim. Ela só era uma criança, que nem as outras. E isso, desde a base, influencia muito na cuidação e no desenvolvimento de cada criança. Sim, isso é muito triste, essa realidade é muito triste. Vocês estavam se referindo a ela como pessoa negra. Ela decidiu não se identificar? Ela decidiu não se identificar. Ok, obrigado. Que mais tipos de discriminação podemos falar? Já falamos sobre xenofobia, racismo e poderíamos falar sobre o machismo. Machismo é uma realidade muito triste no nosso país e eu queria que você começasse a introduzi-lo para nós, Apolo. O machismo é uma coisa que acontece aqui no país, que é achar que as pessoas com sexo masculino são mais poderosas, são melhores. E além disso, elas falam que as pessoas que estão do sexo masculino teriam o poder de bater nas pessoas do sexo feminino, delimitar o que a pessoa do sexo feminino conseguiria fazer. E é uma situação
que também é um bolo de neve. Porque toda vez que você faz machismo, você transforma a mulher em pior. E aí faz mais machismo, e mais machismo, e mais machismo, até isso só aumentar. Você achar que a mulher é pior e fazer machismo com ela vai ficar pior ainda. E você vai fazer mais machismo. Até o ponto de fazer agressão física. Tem pessoas que são. Tem mulheres por aí no Brasil, uma realidade muito triste, que são agredidas diariamente pelos seus maridos. Tem medo de se denunciar, de os denunciá-lo. E nem o Apolo, não é? É, mas eu acho que esse machismo tem muita consequência pro nosso país, por causa que as mulheres acabam sendo diminuídas. Tem muitas mulheres que não falam, que não têm emprego por causa que não acreditam que elas conseguem trabalhar, que acreditam que é só para cuidar dos filhos que elas servem. E isso é implantado completamente com desnecessidade do machismo, que é a influência deles. Tipo, o machismo fala que a mulher não pode fazer nada a não ser cuidar do filho. O machismo fala que a mulher tem que lavar a louça. O machismo fala que a mulher não pode expressar suas necessidades. E também que isso tem diminuído bastante da população. Antes a mulher não tinha direito a voto. Era contado como cidadão nos gregos. Era contado como cidadão só os homens a partir de 18 anos. E isso mostra muito que o machismo não veio daqui. Veio de muito antes. E é um pensamento que não cabe mais na nossa época. Com todo o nosso desenvolvimento, a gente tem que parar de pensar no que era antigo. A gente tem que começar a pensar no novo, que as mulheres já eram evoluídas antes. E não é pra gente achar que elas são menos evoluídas só por causa que antes eles achavam. Agora nós temos que implantar isso, que todo mundo é igual. E cada um tem suas diferenças, mas todo mundo no final acaba sendo igual. Sim, o machismo é bem diferente do feminismo. Não, o feminismo não é só a versão do machismo que meio que discrimina eles. Na verdade, o feminismo é apoiar as mulheres, não discriminar os homens. O machismo é opressor e o feminismo não é opressor. Ele é como se fosse o contrário, só que não totalmente. Delícia, eu acho que o feminismo concorda com isso. Ele é bem menos opressor, só que eu acho que essa sociedade agora também, as mulheres começaram a odiar os homens algumas. Tipo, era homem odeia mulher muito, muito. Eles fazem como se ela fosse lixo. Só que agora, o negócio também tá acontecendo do lado das mulheres. Eu acho que não é essa questão de mulher odiar homem e homem odiar mulher. Não importa isso. Eu acho que deveria ser igual. Eu sei que as mulheres ainda são discriminadas e que elas ainda são desfavorecidas. Só que eu imagino que elas não precisam fazer discriminação com os homens. Elas precisam proteger-se da discriminação. Sim, e falando sobre isso, as mulheres, não, elas sempre vão pro rumo de caras ricos, que tem status, tem emprego, mas depois elas descobrem que eles são umas pessoas horríveis e depois falam, homem não presta, e nunca mais se casam, nunca mais namoram, nunca mais. Isso transforma o feminismo em uma discriminação opressora já. Porque as mulheres acham que os homens são ruins porque os homens acham as mulheres inferiores. É tipo bullying, né? Porque tipo, bullying, ele faz isso. Você xinga alguém, a pessoa começa a ficar revoltada, fica sofrendo bullying, e aí depois a pessoa que sofre o bullying começa a fazer as outras pessoas sofrerem. Tipo, se você se xinga alguém, essa pessoa pode xingar mais alguém. E aí isso vai aumentando. Uma pessoa xinga a outra, que xinga a outra, que xinga a outra, entendeu? Benício.
Sim, esse negócio de xingar é muito ruim. É, eu já vi vários casos dessas discriminações que já falamos aqui na escola mesmo, do machismo, do xenofobismo, do racismo, e isso é uma realidade muito triste. Há mais algum tipo de discriminação para nós podemos falar? Assim, Vinícius, a discriminação, infelizmente, ocorre em milhares de situações. Não vem contar quantos acontece. Tem o machismo, tem o racismo, tem o xenofobia, tem o capacitismo, também tem a homofobia, que acontece muito, que inclusive acontece várias vezes aqui na escola, que é tipo, você se identifica com alguma coisa, sexo do seu sexo, ou você acha que se você gosta de tal pessoa, mesmo sendo do mesmo gênero, isso é certo, só que as pessoas ficam achando que é errado, ficam não considerando sua vez de falar, é sua fala, e aí vira que, tipo, você não pode fazer nada porque você não seja de Deus, porque eles colocam Deus como se fosse uma pessoa que decidisse, e isso também é um caso de, eu acho, discriminação, que eles fazem uma discriminação e colocam Deus como se ele tivesse falado aquilo, como se ele tivesse falado e que isso era certo. Isso acontece muito na homofobia, tipo, você gostar de uma pessoa do seu mesmo gênero não é de Deus. E aí você, teoricamente, tá indo pro inferno. Só que não é verdade. Eu acho que tudo isso começou com a chegada de Jesus, porque Jesus é um homem, isso leva ao machismo, como se o Jesus, porque ele é homem, ele é alguém superior. Os homens são superiores porque Jesus é superior a todos nós. Ele é como se fosse Deus, só que em carne humana. Nas histórias, em caricaturas dele, ele é branco, só que na verdade a Bíblia diz que ele era moreno. Então, é café com leite, entendeu? Não é branco, como se os brancos fossem superiores, mas também não é negro, como se os negros fossem superiores. Se as caricaturas tivessem um tom de pele mais escuro, eu acho que o racismo seria invertido hoje em dia. E também, sobre o xenofobismo, não começou com Jesus, mas cada país tem um tipo de xenofobismo. Eles acham que o país deles é melhor que todos os outros, e eu não concordo disso. Melhor em quê, sabe? Como se, tipo, melhor. Nosso país, ele tem bastante pobreza, só que não tão quanto a África. Nosso país é, é, não é tão desenvolvido como Estados Unidos, só que os Estados Unidos é meio monótono. Então, tipo, melhor em quê, sabe? Precisamos pensar nisso. Vinícius, e sobre o que você falou, eu concordo com quase tudo, menos sobre o racismo. Mas questão que se o racismo, que se Jesus fosse mais negro, eu não acho que seria. Na Bíblia pode estar escrito que ele é negro, só que quando acabasse sendo os pessoas que fizessem clarituras iam fazer ela do jeito que elas quiserem. O que significa? Colocariam ele como branco, colocariam ele como do jeito que eles quisessem. Por exemplo, o Jesus, que das imagens, ele não parece nenhum de onde ele vem. Tipo, falam que ele vem de algum lugar, só que as pessoas desse lugar são totalmente diferentes do que ele. Que ele é branco, do cabelo liso, às vezes até loiro. E aí, Eu não sei se vocês já viram o Alto da Compadecida. Você já viu o Alto da Compadecida? não. É um filme muito legal que em uma parte deles, um dos personagens vai pro céu. Mostra ele conversando com Jesus e Jesus pra ele é um homem negro. Ele pergunta assim: "Uai,
porque você é negro, você não era moreno ou branco? E Jesus respondeu: Meu caro, eu posso obter a forma que eu quiser. Eu posso me transformar em um cara branco, e aparece como um cara branco, do nada assim, ou da forma que eu prefiro. Hum, eu não sei. Mas isso me lembra da discriminação por religião. Muita gente tem que discriminação por religião. Tanto porque 80% do nosso país é cristão. E isso torna todas as outras partes, inclusive as religiões como candomblé, umbanda, a religião ateu. Muita gente fala que ateu não é religião. Eu acredito que ateu seja uma religião, pois você não acredita, você acredita que não existe, que existe o que está mostrando na ciência, que você acredita em tudo que está mostrando na ciência e não acredita que existe mais nenhum Deus, nem nada que mude isso. Já aqui nós temos muito preconceito por causa da colonização de novo. A colonização trouxe esse de preconceito pelas religiões indígenas, que agora são pequenininhas em questão de público, e as questões que as religiões que são vivas da África, né? Como o candomblé e a umbanda, que acreditam nos orixás, Exu, Oxalá, esse povo, que são meio entidades, meio seres da natureza, que teoricamente antes viviam aqui na Terra. E isso mostra, só por eles acreditarem em outras coisas, eles são muito discriminados. Também a gente é discriminado não só porque o que a gente é, mas também o que a gente gosta. Se um homem gosta de rosa, ele é considerado homossexual. Se uma mulher gosta, sei lá, de um esporte como o boxe, ela é considerada desnatural. Mulheres normalmente são associadas a coisas fracas, elas fossem inferiores, coisas mais calmas, entende? Mas as mulheres recentemente têm se unido e feito uma força, não física, mas motivacional. Denise, eu concordo. Aqui no nosso país tem muito dessa discriminação. E com essa melhora, eu acho que tudo tá melhorando aos pouquinhos, porque como o nosso trabalho permanece, há muito mais trabalhos que ajudam nisso, que não são só nós. Somos vários se juntando contra essa história concreta. A gente está quebrando essa história e construindo uma nova, juntos e todos juntos. Todos escreveram uma mesma história que vai ficar bem melhor do que a história que está acontecendo hoje. Essas sessões de desigualdade social, econômica, sexual, todas essas coisas a gente precisa melhorar, ou pelo menos diminuir. Sim, isso que você disse é muito bonito, Paulo. Perfeito para nós já terminarmos por aqui, antes que o vídeo fique muito longo. Espero que vocês tenham entendido sobre a discriminação no nosso país e tentem fazer ela ficar cada vez menor. Espero que daqui a alguns anos a discriminação seja apenas um raro caso sobre a sociedade. Então a gente vai ficando por aqui, galerinha, e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado e até mais. Falou, até! E aí, bom? Sou eu de novo, e eu gostaria de agradecê-los por terem ouvido nosso podcast até o final. Bem, estou aqui para convidar vocês para participar do nosso vídeo. Exatamente! Você pode, assim como Apolo, responder nossas perguntas e discutir sobre assuntos gerais, tudo ao vivo. Terá Kahoots, bate-papo com nossos inscritos e, é óbvio, muito humor e conhecimento. A data e hora serão reveladas em breve. Até lá!